A paz do Senhor, igreja do Senhor. Amém. Eu estou grata e estou feliz por estar com vocês nessa noite. E eu quero dizer, dar uma paz do Senhor especial para essas crianças que estão lindas aí sentadas. Vamos lá? A paz do Senhor, crianças de Deus. Glória a Deus. Eu estou com o meu coração transbordando de alegria. Grata ao Senhor pela oportunidade que Ele me concedeu de estar neste congresso, cultuando e adorando juntamente com vocês. Amém, crianças? Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor presidente desta igreja. Eu louvo a Deus pela vida dos pastores que aqui estão, pela vida das coordenadoras do departamento infantil. A presença de Deus é real neste lugar. Quem está feliz por estar aqui nesta noite, dê um glória a Deus bem alto. Louvado seja Deus. Eu estou aqui numa mistura de alegria, de graça a Deus e também de nervosa. Porque quando estamos diante assim de pessoas sábias de Deus, nós ficamos um pouquinho intimidados. Mas nós viemos para falar de Jesus. E quando temos a oportunidade para falar de Jesus, não podemos desobedecer, mas precisamos obedecer. Amém. Vamos aprender. Fiquem em pé um pouquinho. Vamos lá, as crianças fiquem em pé um pouquinho. Antes de começar a palavra, nós vamos aprender uma musiquinha rapidinho, tá bom? Vamos lá, todo mundo me olhando. Quem está me olhando, diga amém. Glória a Deus. Ó, prestem atenção, eu vou cantar a primeira vez e depois vocês vão cantar comigo, ó. Tá na hora de fazer silêncio, tá na hora de prestar atenção, tá na hora de fazer silêncio e abrir seu coração. Deus vai falar com você, Deus vai falar com você. Abre a Bíblia e preste atenção no que Ele vai dizer. Já deu para aprender? Vamos lá tentar cantar comigo, vamos lá? Tá na hora de fazer? Tá na hora de prestar atenção? Tá na hora de fazer silêncio e abrir seu coração. Deus vai falar com você, Deus vai falar com você. Abre a Bíblia e preste atenção no que Ele vai dizer. Tá na hora de fazer silêncio. Glória a Deus. Vamos nos assentar em silêncio para ouvir a palavra do Senhor. Crianças, o congresso tem um tema que já foi falado nesta noite. O tema do congresso é obediência, o princípio que constitui-se o segredo dos vencedores. Mas eu quero ouvir esse tema da boca de vocês, bradando bem alto para que o céu estremeça nesse momento. Vamos lá? 1, 2, 3. Obediência. O princípio que constitui-se o segredo dos vencedores. E este tema nos traz um versículo que está em Provérbios 22:6. Já vamos abrir a nossa Bíblia para ler novamente este versículo nesta noite. Mas antes, eu quero que vocês prestem atenção no tema e nós vamos entender algumas palavras-chave que tem aqui. A primeira palavra, essa que tem bem grandona aqui na frente, qual é? Obediência. Vamos saber o significado da palavra obedecer. Se você pegar o seu dicionário, você vai encontrar lá o significado, que é submeter-se à vontade de outro,
seguir regras, seguir comandos. Mas, crianças, na Bíblia, obediência significa submeter-se voluntariamente à vontade de Deus, seguindo os seus mandamentos e ensinamentos. É você obedecer por sua livre e espontânea vontade os mandamentos do Senhor. É um ato de amor e confiança, demonstrando reconhecimento da autoridade divina e desejo de agradar a Deus. Obedecer não envolve apenas seguir regras, mas também ter um coração voltado para os seus propósitos. O propósito de quem? De quem? De Deus. Obedecer é você ter por sua própria vontade, seguir os mandamentos de Deus. Já sabemos o que significa obedecer. Aí diz que obediência é o princípio. O que é princípio? Quem sabe me dizer o que é princípio? O princípio é o começo, é o início, né? Quando a Bíblia diz lá assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, está dizendo que no começo, no início, Deus criou os céus e a terra. Então a obediência é o começo do segredo para se tornar o quê? Eu não ouvi. Tem criança aqui? Amém? Obediência é o segredo para se tornar um vencedor. Glória a Deus. Agora nós vamos ler lá em Provérbios 22, no versículo 6. Amém? A palavra de Deus nos diz assim: educa a criança, em outras traduções diz instrui, no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Educa a criança no caminho em que deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele. Este provérbio, este versículo, ele é impactante em nossas vidas, porque ele é um versículo que ele nos traz um conselho seguido de um resultado. Qual é o conselho? Educar a criança no caminho que ela deve andar. E qual é o resultado disso? Quando ela envelhecer, não se desviará dele. Glória a Deus. Quem pode glorificar aí, diga glória a Deus. Quem aqui nesta noite quer ser um vencedor de verdade? Você quer ser um vencedor de verdade? Aqui no meio, vocês querem serem vencedores de verdade? E desse lado, vocês querem ser vencedores de verdade? Glória a Deus. Mas você sabia que para ser um vencedor de verdade, você precisa aprender a obedecer? Quem sabia disso? Levanta a mão. Amém. Para você, criança, ser um vencedor de verdade, você precisa aprender a obedecer. E hoje, olha, a Bíblia, que é a palavra do Senhor, ela nos traz inúmeros exemplos de pessoas que foram obedientes a Deus e se tornaram vencedores. Mas hoje nós vamos conhecer a história de um menino especial que foi obediente a Deus desde pequeno e se tornou um vencedor. Nós vamos conhecer a história de Samuel, que aprendeu desde pequeno que obedecer a Deus é o maior segredo dos vencedores. Amém? Vamos olhar aqui, esta mulher aqui, ó. Quem está me ouvindo, crianças? Lembram da musiquinha? Tá na hora de fazer? Pronto, e ouvir a palavra do Senhor. Esta mulher aqui, ela se chamava Ana. Ana era uma mulher temente a Deus. Ó, todo mundo tá olhando? Uma mulher temente a Deus, serva do Senhor. Porém, Ana carregava consigo uma tristeza.
ela vivia assim um pouco amargurada. Sabe por quê? Porque ela não podia ter, quem sabe? Filhos, glória a Deus, só criança inteligente nesta noite. Ela não podia ter filhos, então ela vivia triste, porque ela não podia gerar em seu ventre um filho. Ela não podia carregar um bebezinho em seu braço, amamentar, porque ela não podia ter filhos. Ana era mulher de Eucana. E Eucana tinha uma outra mulher que se chamava Penina. Penina tinha filhos e Ana não. Todos os anos eles subiam à cidade de Siló para oferecer sacrifícios ao Senhor. E Penina, ela provocava Ana, porque Ana não podia ter filhos. A Bíblia não diz que tipo de provocação é essa, mas eu penso que ela poderia falar: Ana, você não é abençoada. Ana, Deus não te olha, porque você não pode ter filhos. Eu sou abençoada, eu tenho filhos, eu já gerei em meu ventre, mas você não pode dar à luz. E Ana se sentia o quê? Triste. Ana se sentia triste com isso. Porém, Ana orava ao Senhor. Mas em um certo dia, Ana estava lá no templo. E ela, naquele dia, ela orou ao Senhor, só que ela orou de uma maneira diferente. Ana fez uma oração que ela derramou o seu coração na presença de Deus. Vocês sabiam que quando nós oramos, Deus nos ouve? Sim. Ah, tia, eu sou criança, Deus me ouve? Claro que sim. Quando você fecha os seus olhos, conversa com Deus, porque a oração é uma conversa com Deus. Deus, Ele te ouve. E Ele ouvia Ana. Ana, ela talvez ela tenha se ajoelhado. E ela derramou a sua alma diante do Senhor. Ana, ela orou com a sua alma, com o seu coração, que nem palavras saíam da sua boca. Ela apenas gesticulava. Ela fez uma oração sincera a Deus. E tinha o sacerdote Eli que olhou para Ana e disse assim: mulher, até quando estás embriagada? Aparta-te de ti o vinho. Olha aí, Ana fez uma oração tão aflita que o sacerdote pensava que ela estava embriagada. Mas Ana estava orando ao Senhor pedindo o quê? Um filho. Ana estava pedindo um filho. E Ana disse assim em sua oração: Senhor, se tu me deres um filho homem, eu vou devolver ele para te servir todos os dias da sua vida. E o profeta, aí ela disse para o sacerdote assim: não, eu não estou embriagada, meu Senhor, apenas faço uma petição com todo o meu coração, faço um pedido ao meu Senhor. E Ana levantou dali daquela oração, já com um semblante diferente, porque Deus, Ele ouve as nossas orações, amém? Naquele dia Deus não apenas ouviu a oração de Ana, mas Ele atendeu o pedido de Ana, e Ana gerou à luz a um filho, no qual ela colocou o nome de As crianças que estão aqui do meu lado direito vão me responder o nome do filho de Ana. Samuel. Olha aí, Deus ouviu a oração de Ana e atendeu. Deus deu a ela um filho chamado Samuel. Vamos imaginar a felicidade quando Ana pegou Samuel bebezinho em seus braços. Ela olhou para Samuel e viu que aquele menino era o resultado das suas orações. Mas vocês lembram que Ana havia feito um voto ao Senhor? Vocês lembram? Ana lembrou do que ela havia dito a Deus. Ela havia dito ao Senhor que se Deus desse para ela um filho, ela ia devolver, levar para servir na casa do Senhor todos os dias da sua vida. Vamos imaginar, Ana tem Samuel em seus braços, e ela lembrou do que ela havia dito ao Senhor.
Será que Ana obedeceu aquilo que ela havia dito? Ana obedeceu. Olha aqui, Ana foi obediente. Ela tinha Samuel em seus braços, mas ela obedeceu a sua promessa que ela havia feito a Deus. Deus, ele não disse: Ana, eu vou te dar um filho e você vai me devolver. Deus disse isso para Ana? Não, ela falou isso por sua livre e espontânea vontade. E Ana foi obediente. Ela teve Samuel, amamentou Samuel. E quando Samuel já estava ali maiorzinho, já desmamado, ela levou Samuel para o templo, para ele morar na casa do Senhor com o sacerdote Eli. Crianças, quem tem mamãe aqui? Vamos imaginar o coração da mamãe quando fica longe de vocês. Ela fica triste ou fica feliz? Fica triste. Vamos imaginar. Ana, não foi fácil para Ana levar Samuel, um filho do qual ela tanto esperava, mas ela foi obediente a Deus e ela levou Samuel para o templo. Mas eu penso que desde quando Samuel nasceu, ela já explicava para Samuel, já ensinava Samuel: meu filho, quando você estiver maiorzinho, eu vou ter que levar você no templo, para você ficar lá com o sacerdote, servindo o Senhor naquela casa, realizando as tarefas lá no templo. Ela fez Samuel entender que ela não iria abandonar Samuel, mas que Samuel ia servir a Deus lá no templo. Porque Samuel era um milagre, era a resposta das suas orações. E Ana levou Samuel para o templo. Agora vamos ver pelo lado de Samuel, aquela criança. Quem aqui gosta de ficar longe da sua mãe e do seu pai? Quem gosta de ficar longe da mamãe e do papai? Vamos imaginar, olha Samuel, como desde pequenininho ele foi bem educado, foi bem ensinado por Ana. Ele ficou lá no templo e ele obedeceu o que Ana havia dito. E lá no templo ele obedecia ao sacerdote Eli. Sabiam que tem crianças que só querem obedecer sua mãe quando sua mãe está na sua frente? Mas quando ela vira a costa, a criança não quer obedecer ninguém que está perto. Mas Samuel não era assim. Samuel era obediente aos seus pais quando eles estavam perto. E quando eles deixaram ele lá no templo, ele permaneceu sendo obediente ao sacerdote Eli. Quem aqui obedece o papai e a mamãe só quando eles estão por perto? Só quando eles estão por perto. Quando eles saem, você não obedece mais ninguém. Não podemos ser assim. Devemos ser como Samuel. Tem criança que quando a mamãe vai levar para a escola, a mamãe diz: olha, chega lá, obedece os seus professores. Mas quando a mamãe deixa na porta da sala, ele não obedece mais a professora. Ele não obedece mais ninguém. Esse é um bom exemplo para ser seguido? É assim que Deus se agrada do coração das crianças que fazem isso? Não. Olha aí, Samuel foi deixado no templo, mas ele permaneceu obediente ao sacerdote Eli. E ali Samuel realizava as tarefas no templo. Não sei certo o que Samuel fazia. Talvez ele acendia uma vela, abria as cortinas do templo, mas ele era obediente. Crianças, e ele era tão obediente que sabe quem se agradou muito do coração de Samuel? Quem? Deus. Olha que bênção. Deus olhava para Samuel e se agradava do coração de Samuel obediente. Quando você é uma criança obediente aos seus pais, aos seus professores, aos seus líderes, aos seus pastores, Deus, ele olha para você e se agrada do seu coração. Tão tal que ele se agradou do coração de Samuel, que em uma determinada noite, Samuel estava ali,
Em uma noite, Samuel estava dormindo, olha aqui, em seu quarto, em sua cama. Samuel estava dormindo. Obrigada. Samuel estava dormindo aqui, ó, com os olhinhos fechadinhos. E lembram que eu falei que Deus, ele se agradava do coração de Samuel porque ele era um menino o quê? Obediente. Que em uma noite Samuel estava dormindo, aí ele, dormindo, ele ouviu uma voz dizendo assim, ó, Samuel, Samuel. Aí Samuel fez o quê, ó? Acordou. Samuel acordou e correu até onde o sacerdote Eli. A Bíblia diz que Samuel correu. Olha como Samuel era um menino muito obediente. Ele ouviu apenas uma vez a voz chamando pelo seu nome e já foi correndo aonde o sacerdote Eli e disse, sim, Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor queres comigo? Aí o sacerdote disse, não, Samuel, eu não te chamei. Volta, deita e vai dormir. Samuel, obediente que era, foi para a sua caminha e foi dormir. Porém, crianças, mais uma vez Samuel deitadinho lá, Samuel escuta assim, ó, Samuel, Samuel. Aí Samuel o quê? Acorda. Ele acorda. E ele vai novamente onde o sacerdote Eli. E ele diz, eis-me aqui, Senhor, por que tu me chamastes? Aí o sacerdote disse, não, Samuel, eu não te chamei. Volta e vai dormir. Samuel obedeceu. Voltou novamente para sua caminha e dormiu. Olhem o exemplo de obediência de Samuel. Quantas vezes tem crianças que nós precisamos chamar 1, 2, 3, 4, 5 vezes para ela poder se prontificar. Às vezes tem crianças que estão em casa, a mamãe diz, meu filho vai tomar banho. Maria vai tomar banho. Maria está lá, nem responde. Aí a mamãe diz, Maria vai tomar banho. Maria nem liga. Aí a mamãe já vem chateada, menina, eu não já disse para você tomar seu banho? Será que tem alguém aqui que faz isso? Creio que não. Não podemos ser assim. Olha como Samuel ouviu o seu nome e ele rapidamente acorda e se prontifica onde o sacerdote. Aí ele voltou e dormiu. Aí pela terceira vez, ó crianças, a voz diz de novo assim, ó, Samuel, Samuel. Aí Samuel o quê? Acordou. Aí ele vai novamente onde o sacerdote. Ele já tinha ido 2 vezes. Ele poderia ter dito, eu não vou não. Eu já fui 2 vezes lá. E ele disse que não me chamou. Agora eu vou ficar dormindo. Mas criança obediente faz isso? Jamais. Criança obediente não faz isso. Pois ele levantou pela terceira vez. Foi onde o sacerdote disse, eis-me aqui, Senhor. Por que tu me chamastes? Nesse momento, o sacerdote ele percebeu que era Deus quem queria falar com o pequeno Samuel. E disse assim para Samuel, Samuel, deita, volta, deita. Mas quando você ouvir a voz chamar pelo seu nome, você vai falar assim, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Glória a Deus. Samuel voltou para o seu quarto, para a sua cama, deitou. E quando ele estava ali de olhinhos fechados, talvez já dormindo, ele ouve novamente assim, Samuel, Samuel. E aí Samuel acordou. E quando Samuel acorda, ele lembra do que o sacerdote Eli havia dito para ele fazer. E neste momento, ele demonstra mais uma vez a sua obediência.
E ele diz assim a essa voz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Samuel, por ser um menino obediente a Deus, ele ouviu a voz do Senhor. Deus falou com Samuel, entregou uma mensagem para ele, e ele se tornou um profeta de Deus. Obrigada. Samuel, por ele ser obediente, ele ouviu a voz do Senhor. Deus falou com Samuel e ele se prontificou pensando que era o sacerdote. E ele obedeceu todas as vezes que o sacerdote deu ordem para ele voltar e deitar. Se Samuel não fosse obediente, ele não teria ouvido a voz do Senhor. Se Samuel não fosse obediente, Deus não iria falar com ele. E ele não ia se tornar um profeta de Deus, usado, que entregava mensagens para aquele povo. Nós aprendemos com a história de Samuel que obedecer é ouvir com atenção e fazer com o coração. Obedecer é ouvir com atenção e fazer com o coração. Samuel, ele obedeceu a sua mamãe Ana. Samuel obedeceu ao sacerdote Eli. E Samuel obedeceu principalmente a Deus. Samuel obedeceu a Deus. E ele aprendeu desde pequeno que a obediência te torna um vencedor. O versículo que nós lemos lá de Provérbios 22:6, que diz: educa a criança no caminho que deve andar, e quando ela envelhecer não se desviará dele. Ana fez exatamente isso com Samuel. Educou Samuel onde ele deveria andar, o caminho que ele deveria seguir. Samuel aprendeu a obedecer. Ele ouviu com atenção a voz do Senhor. E ele obedeceu de todo o coração. E ele se tornou um vencedor, um profeta de Deus. Nós precisamos, crianças, aprender a obedecer. É desde pequenininho mesmo. Você precisa obedecer os seus pais. Você precisa obedecer a sua liderança da igreja. As suas tias que estão aí. Criança, faça silêncio, vamos ouvir. Você precisa obedecer a Deus, para que você se torne um vencedor. Este versículo, ele é para nós mães, é para você pai, você avó, é para você, para que você eduque, ensine. Como nós sabemos, o mundo, ele está aqui para ensinar quando você não ensina. Você precisa tomar essa postura, pegar esse versículo, colocar no seu coração, na sua mente, educar o seu filho no caminho que ele deve andar, porque quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. Esse versículo é para nós, coordenadoras do departamento infantil, professoras de escola bíblica dominical. É nossa responsabilidade essas crianças, ensiná-las no caminho que elas devem andar. Muitas crianças que estão aqui não têm familiares crentes, então elas estão nas nossas mãos, nas nossas responsabilidades. Você precisa ser sensível a ouvir a palavra de Deus, a ouvir a voz do Senhor e a obedecer. Ó, crianças, eu sou exemplo deste versículo. Quando eu era do tamanho de vocês, a minha mãe me ensinou o caminho que eu deveria andar. Ela me carregava, eu e meus irmãos, para os cultos, mesmo quando a gente não queria ir. Ela nos levava para a escola dominical, mesmo quando a gente queria dormindo até mais tarde. Ela nos levava para o círculo de oração, mesmo quando nós não queríamos ir.
nos ensinou o caminho em que deveríamos andar. E para a honra e glória do Senhor, nós nos tornamos adultos e nunca nos desviamos desse caminho. Essa palavra é preciosa. Ensina o teu filho onde ele deve andar. Assim como Ana fez com Samuel. E Samuel se tornou um profeta obediente a Deus, à voz do Senhor. Que aqui nós possamos ter uma geração de crianças obedientes. Uma geração de crianças vencedoras e vitoriosas. Para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Não tem outro segredo. O segredo é obedecer. O segredo é obedecer. Sabe por quê? Porque quem obedece, vence. Sabe por quê? Porque quem obedece, vence. Vamos ficar em pé e vamos falar isso bem alto. Vamos falar, encha o seu pulmão de ar neste momento, crianças. Vamos lá, todo mundo em pé. E vamos encher o nosso pulmão de ar e vamos dizer: quem obedece, vence. Vamos lá? Quem obedece, vence. Mais uma vez, quem obedece, vence. Não esqueça desse segredo. Põe a sua mão no seu coração. Feche os seus olhos. E fala assim comigo bem alto: Papai do céu, eu quero ser obediente à tua palavra, ouvir a tua voz, assim como Samuel, obedecer a tua palavra, para que eu siga nos teus caminhos e me torne um vencedor para alcançar o céu de luz. Glória a Deus. Pode assentar em nome de Jesus Cristo. Crianças, não esqueçam que ao final deste congresso, vocês tenham isso na mente, no coração, que o segredo para se tornar um vencedor em Jesus Cristo é obedecer a sua palavra, aos seus mandamentos. Amém? Eu agradeço ao meu Deus pela oportunidade de estar junto de vocês. Que vocês continuem sendo abençoados pelo nosso Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus.